Olá, eu sou o professor Eduardo Navarro e esta é a quarta lição do nosso Método Moderno de Tupi Antigo. Lição essa que se intitula O Menino Pindobuçu. Vejam então aí o texto da lição e acompanhem comigo. Pindobuçu eritipe oikó. Pindobuçu mora em Heritiba. Vejam esse nome Pindobuçu. É o nome próprio, né, de homem, de menino, de rapaz. Ele significa pindoba grande, ou grande pindoba, né? O que é uma pindoba? Pindoba, então, é uma variedade de palmeira, certo? A palmeira pindoba. Ela produz uma folha que é muito usada na cobertura de casas para moradia, né? Os índios faziam muito uso dessa folha aí, da pindoba. E até mesmo no Brasil rural, não indígena, né? Não me refiro somente aos índios, mas também aos caboclos, aos caipiras, aos sertanejos. Muitos deles usam a folha de pindoba para cobrir casas. Isso ainda é visto em certas partes do Brasil. Muito bem. Vejam aí na mesma linha. A Ekunumingatu oikuabe. Vocês viram aí o que aconteceu com o adjetivo catu? Catu, quando encontrou, né? Quando é esse adjetivo que começa com K, quando encontrou uma nasal numa composição, o que aconteceu com o K de catu? Distendeu-se. Começou nasal, terminando oral. Então, catu, ngatu. Nós veremos depois isso com mais detalhes. Mas vejam aí logo em seguida. A Ekunumingatu oikuabe. Oikuabe. Vejam aí que nós usamos um pronome aí incorporado no verbo. Oikuabe. Vocês não viram até agora verbos deste tipo. Este é um verbo transitivo. É um verbo que tem complemento. Até agora vocês só viram verbos que não tinham complemento. Por exemplo, o verbo dormir, quer, né? Quer, eu durmo. Você não vai ter um complemento aí, não dorme o quê, né? Por exemplo, o verbo beber, voar. Bebê, eu voo. Guirá o bebê, o pássaro voa. E você não tem complemento. Agora você tem. Você tem aqui o verbo kuabe, o verbo conhecer. Conhecer o quê? Conhecer quem? Né? Então, a Ekunumingatu oikuabe. Ele conhece bons meninos. Vejam então o que acontece. Em tupi antigo, nós, quando temos um verbo transitivo, esse verbo transitivo pode, às vezes, incorporar o seu objeto. Por exemplo, vejam o verbo kutuk. Kutuk significa espetar. Então, eu posso dizer assim: espeto o peixe, incorporando o objeto peixe no verbo. Então eu diria apiracutuc. Vejam, eu coloquei o pirá incorporado entre o morfema número pessoal a e o tema verbal cutuc. Apiracutuc. Mas nós não precisamos incorporar o substantivo, se não quisermos, e às vezes nem podemos fazer isso. Só que se nós não incorporarmos
o substantivo, nós vamos ter de usar um pronome incorporado. Então, qual vai ser o pronome? Vai ser I, né? Ai, cutuque, pirá, espeto o peixe. Esse I, então, está no lugar do objeto, que não ficou aí incorporado, né, como substantivo. Esse I, então, é um pronome incorporado no lugar de um substantivo que não ficou aí. Então, vejam, quando eu digo ai, cutuque, pirá, eu estou dizendo, então, de uma forma pleonástica, ou seja, de uma forma redundante, né? Espeto o peixe. Em português você vai dizer espeto o peixe ou espeto o. Mas em tupi não. Nós vamos usar a forma redundante. Ai, cutuque, pirá. Continuando. Erei, cutuque, pirá. Oi, cutuque, pirá. E aí vai. Oroi, cutuque, pirá, etc. Certo? Vamos, então, esse verbo cutuque aí está presente no português, né? O verbo cutucar. Cutucar em português é uma advertência em alguém, apertar com o dedo. Em tupi, cutuque também é furar. Furar, traspassar, né? Trespassar o corpo de alguém, um peixe, por exemplo, com a flecha, né? Os índios costumavam pescar com flechas, então esse verbo cutuca era usado aí para se referir a peixes. Vejam agora o verbo que está aí na lição, o verbo coabe, conhecer, né? Eu posso dizer assim, ó, conheço o português. Eu posso dizer aperó coabe, eu incorporei aí o peró dentro do verbo. O verbo está sendo conjugado com o objeto incorporado nele. Ou então eu posso simplesmente não incorporar, mas eu preciso aí usar um pronome. Então eu vou dizer ai, coabe, peró. A forma mais clássica mesmo do tupi é colocar o verbo no final. Então seria peró, ai, coabe. Mas com a colonização, o que acontece é que essa sintaxe foi mudando, de modo que de uma sintaxe sujeito, objeto, verbo, nós passamos a ter uma sintaxe a portuguesa, né? Sujeito, verbo, objeto, chamada SVO, sujeito, verbo, objeto. Então isso não vai ter nenhuma importância, não vai ter realmente grande importância, porque a sintaxe realmente se alterou. Vocês podem usar então o objeto depois do verbo, tá bem? Ou se quiserem usar de uma forma mais antiga, mais clássica, o objeto antes do verbo e o verbo no final, tá bem? Muito bem, vamos ver então outro verbo, yuká. O verbo yuká é o verbo matar. Vocês já ouviram essa palavra yuká? É nome de um poema do poeta Gonçalves Dias. Iucapirama, o que será morto. Certo? O que será morto. É a história de um índio que foi aprisionado e iria ser devorado num ritual antropofágico. E aí o que acontece? Na hora final ele chora. Ele chora e aí o seu velho pai fica sabendo disso e o amaldiçoa, certo? Então, Iucapirama, o que será morto, um poema famoso do poeta Gonçalves Dias. Como é que eu conjugo esse yucai? Eu posso incorporar o objeto. Então, por exemplo, mato o tatu. A tatu yucá. Se eu não incorporar o objeto substantivo, vamos pôr um pronome aí. Só que aí que acontece? O verbo começa com uma semivogal, ó, yu, a, yuca. Então o que acontece é que o objeto i, que ficaria aí, ele vai
então desaparecer, tá bem? Ele vai, nós vamos ter então somente ayuka, ayuka tatu, mato o tatu, certo? Pensando então que nós temos aí uma união, né, do i com o iod da semivogal, tá? Ayuka, então fica somente ayuka, sem o i expresso aí, mas nós traduzimos então por mato o tatu, de forma literal, né? E de forma não literal, mato o tatu. Então como é que vamos conjugar isso? Ayuka tatu, ereyuka tatu, oyuka tatu, etc. Desse yuka é que vem, né? Isso tem a ver com o nome de uma árvore brasileira chamada jucá. Jucá. O nome aí é uma composição de ayura, que quer dizer pescoço, mais o verbo quebrar, que é o verbo cá. Ayuka, ayuka, quebra pescoço. Quebrar pescoço é matar, né? Porque quem quebra o pescoço de alguém está matando. Está matando. Então vejam, esse nome Jucá entrou para a antroponímia brasileira, nomes de pessoas, né? Nomes de pessoas. A antroponímia é a parte da onomástica que estuda os nomes próprios de pessoas. Então, nós vamos ter esse nome na antroponímia brasileira. Por exemplo, o famoso filólogo e gramático Cândido Jucá, que era cearense, nasceu no século XIX no Ceará e escreveu importantes obras filológicas, gramaticais, né? Cândido Jucá. Muito bem, o que nós precisamos agora dizer é o seguinte: existem verbos que têm uma sílaba só. Por exemplo, soc. Soc, é daí que vem o verbo português socar. Socar, daí que vem o substantivo soco, né? Soc. Como é que nós conjugamos esse verbo? Quando o verbo for monossilábico, ele não vai levar incorporado o pronome i, mas a forma io. Então, aiosoc. Eu soco o milho. Aiosoc abati. Continuem. Ereiosoc abati. Oiosoc abati. Entenderam? Se eu quiser incorporar o abati aí, eu posso dizer assim, a abati soc. Não é muito comum, não, incorporar palavras de 3 sílabas assim, não é muito comum. Tá bem? A incorporação acontece só quando o substantivo tem uma sílaba só ou 2, mas não está errado fazer a incorporação, tá? Não é o mais comum, mas pode ser feito. Então, vejam aí um verbo como o verbo tim. Tim significa enterrar, plantar. Como é que nós vamos conjugar esse verbo com um objeto? Vamos dizer assim, ó, eu enterro o peixe. Aiotim pirá. Por que nós usamos yo? Porque ele tem uma sílaba única, né? Tim. Quando tem uma única sílaba, nós vamos então usar a forma yo. Como esse verbo aí tem nasal, ó, tim, pode acontecer também do pronome se nasalizar. Em vez de ficar yo, pode ficar nho. Mas não é obrigatório isso não, tá bem? Eu posso dizer então aiotimpirá ou anhotimpirá, ereiotimpirá ou erenhotimpirá, oiotimpirá,
Timpirá, ou então Onhotimpirá. Tá bem? Esse Tim é daí que vem o nome de um grupo indígena, os Timbiras. Havia, gente, no passado, índios que construíam casas não com palha, com sapé, não. Construíam casas dentro da terra. Abriam um buraco no chão, cobriam esse buraco e moravam dentro do solo, dentro da terra mesmo, para se protegerem do frio, para se protegerem das feras. Havia uma série de razões. E alguns desses índios, que não eram tupis, eram índios do tronco macro-G, né, fizeram isso. Por exemplo, os índios caingangues, do interior do estado de São Paulo, do Paraná. Esses timbiras, apesar de não serem tupis, eles têm um nome que é tupi. Itimbira quer dizer o enterrado. O que é enterrado? É o índio que fazia buraco no chão e construía ali a sua casa. Entendem? Os antigos cronistas falam disso, de índios que não faziam casas assim convencionais, mas casas como em buracos no solo. Muito bem, então. Ficamos agora por aqui e até a nossa próxima aula.